Lobato aqui falando. Olha só, o que hoje eu vou falar para vocês é importantíssimo. Apareceu um paciente aqui no consultório hoje, mais um de tantos, então fui inspirado por ele. Resolvi contar aqui a história deles para vocês, hein? O paciente chegou com uma dor, ele já tinha uma história de dor lombar e agora estava sentindo uma dor cervical. Ele veio para mim com essa dor porque não estava conseguindo passar com um tratamento convencional. Já há muito tempo ele sente dor. Ele, segundo ele, há quase 17 anos ele tinha dor. E o paciente, como eu vou mostrar aí até um raio-x para vocês, ao invés de ter uma lordose lombar, uma lordose cervical normal, ele tinha uma inversão de curvatura. O que isso tem a ver? Recebo diversas vezes aqui pacientes com a curvatura ou com a mudança de curvatura na coluna. Não é assim mais hoje em dia, infelizmente, tão incomum como parece. E o que pode mudar, o que o tratamento pode mudar através disso? Que a gente sabe que esse paciente, pessoal, ele estava com inflamação muito grande intestinal. Olha só o que aconteceu. Essa inflamação muito grande intestinal gerou nele uma doença que é chamada tireoidite de Hashimoto. Ele tinha inclusive alguns nódulos na tireoide. É um sinal de que a tireoide dele estava sendo simplesmente agredida pelo próprio corpo. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Só que o que tem a ver a fisioterapia digestória com isso aí? Aí que entra, hein? Ao invés de tratar como um fisioterapeuta comum, o que o fisioterapeuta que tem esse conhecimento da fisioterapia digestória pode fazer? Simplesmente a tireoidite de Hashimoto, eu vou botar o raio-x dele para vocês. A tireoidite de Hashimoto, ela começa no nosso intestino. E se ela começa no nosso intestino, significa que o corpo simplesmente, alguma hora, começou a agredir, ao invés de funcionar normalmente, começou a agredir a tireoide. E isso, como já foi explicado por um cara há muito tempo atrás, o Fasano, o intestino dele era normalzinho, tinha as aderências normais entre uma célula e outra, chamadas tight junctions, e em algum momento essas tight junctions foram rompidas por algumas substâncias que a gente ou as pessoas costumam ingerir normalmente na dieta de forma errada, é lógico. Essas tight junctions foram rompidas, em algum momento passou uma proteína que era muito parecida com a sequência de aminoácidos da tireoide e começou a agredir a tireoide. Resultado, os músculos, até onde a gente pode extravasar alguns conceitos que foram já diagnosticados e que já foram mostrados cientificamente pela aquela galera que faz os estudos de Home na Europa. Eles conseguiram provar que o corpo reage de diversas maneiras, os músculos reagem a tudo que está acontecendo em nossas vísceras, e a gente consegue extrapolar isso, por exemplo, para a cervical. O órgão mais importante que tem na cervical é a tireoide da pessoa, e como esse órgão está cheio de nódulos, está sendo atacado, a gente acredita que essa inversão de curvatura cervical tenha sido causada por causa dessa alteração da tireoide, que é uma alteração que no caso dele estava muito grave. Então a gente pediu para analisar os exames da tireoide do paciente. Ele vai fazer os exames. Já tinha esse ultrassom de tireoide, há muito tempo atrás o TSH, T3, T4 já estava ruim, mas como os exames tinham já 8 meses, a gente pediu para ele refazer. Então vai ter que ser tratada a tireoide dele primeiro, a gente vai ter que explicar um bocado da organificação do iodo, a gente vai ter que ajudar o intestino dele a funcionar direito, porque simplesmente existe uma molécula que transforma, chamada deiodinase, essa molécula, ela transforma o T4 em T3, porque o nosso corpo ele não produz o T3. E por que o fisioterapeuta, Raul, vai ter que saber disso? Porque simplesmente, pessoal, se eu simplesmente for querer, com alguma terapia manual, soltar a tireoide desse rapaz, sem tratar a tireoide dele, vai ser impossível essa curvatura voltar ao normal. O corpo só está reagindo ao que está acontecendo internamente. Então a gente vai ter que tratar o intestino para que a deiodinase volte a converter o T4 em T3, e convertendo o T4 em T3, que vai passar por todo o processo de organificação do iodo. Talvez ele tenha que suplementar, inclusive, iodo em alguns casos, depende do que vai aparecer nesses exames. A gente tem que fazer isso tudo muito meticulosamente para que a pessoa
seja tratada e não venha a piorar, porque isso acontece também. A gente não pode sair dando iodo à torto que é direito, porque inclusive tem algumas intoxicações por metais pesados que tem que ser avaliadas, por exemplo, o flúor. Se a pessoa tem uma deglutição ruim, ela costuma engolir até às vezes muito flúor numa água, por exemplo, às vezes se usa muito flúor na água. Esse flúor começa a competir com o iodo, e se começa a competir com o iodo, a pessoa começa a não aproveitar todo o iodo que tem no corpo. Pode ser isso, mas pode ser também um problema de organificação, porque o iodo, na forma que ele entra, a gente não consegue, lógico, utilizar. Ele tem que ser organificado, é um processo de trabalho desse iodo. Então, olha só como é que uma dor no pescoço pode ir fundo. E você, fisioterapeuta, tem que ir fundo. Por isso que a gente diz que é muito importante a fisioterapia digestória. A gente tem que ir fundo no tratamento do cliente, tem que ir fundo no tratamento do paciente. Porque afinal aquele raio-x é um exame muito bonito, mas ele esquece, não mostra alguns órgãos que estão ali dentro. E esses órgãos, eles existem. A gente tem que imaginar o corpo em todas as dimensões que são possíveis, porque senão a gente não vai conseguir tratar o paciente a fundo, né? Então, pensando nisso, a gente vai tratar o paciente, tratar da tireoide dele, avaliar iodo, avaliar T3, T4, o intestino dele inflamadíssimo, a gente vai ter que recuperar esse intestino, a cadeia hidrogenase volta a trabalhar, também tem um processo aí de sais biliares, sais secundários, que vai ser bem bonito trabalhar com ele, e depois a gente vai mostrar o antes e o depois, daqui a um tempo. Afinal, essa postura aí que apareceu no raio-x, ela já é uma postura estática, já é uma alteração estática. Então, do mesmo jeito que ele levou um tempinho para gerar esse tipo de desconforto, gerar esse tipo de alteração, vai gerar um tempo para ele ficar bom disso de novo. Mas, a partir da sintomatologia, ele já saiu sem sentir absolutamente nada aqui do consultório. Porque a gente fez manobras para tireoide, a gente fez manobras para fígado, a gente fez manobras para, na verdade, 3 ligamentos de fígado. A gente tratou não só a cervical dele, mas a gente foi um pouquinho mais a fundo. E aí, dessa forma, como tantos outros que já vieram aqui, como tantos outros que já chegaram com esses processos parecidos, a gente vai conseguir reverter, e aí a gente vai mostrar para vocês esse resultado. Mas fica a dica, a gente tem que ir mais a fundo. E você quer conhecer mais um pouquinho? Fica acompanhando aí nosso canal, fica acompanhando aí nossos canais, né? Origem da Dor, e a gente vai postar esses vídeos, vai ficar ajudando aí na medida sempre do possível. Manda direct, manda dúvida, manda e-mail, sei lá, dá um jeito que a gente tenta falar mais um pouco, tá certo? Abraço, pessoal!